Então tem muitos homens que ainda apostam nisso dentro da androsfera, tem a expectativa que em algum momento as mulheres vão pedir desculpas e a sociedade vai retomar aquele rumo romântico, período pós-moderno, no qual a família tradicional, o homem vai retomar o seu papel na sociedade. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu amigo. Se você acompanha as discussões da masculinidade e acredita nesse tipo de inverno, você está se iludindo. Então as mulheres diziam, olha, tudo bem que só vai nascer mulher, né? Só vai nascer menina, mas o homem não é mais necessário. Então agora, minhas filhas, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês também não são mais necessárias para a reprodução humana. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Esse é um pequeno trecho do sermão profético proferido pelo Messias no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, versículo 22. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal, espero que os senhores estejam muito bem. Um livro que eu sempre recomendo aqui no canal, assim, desde sempre eu tenho falado sobre ele, é Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Por que eu tenho recomendado esse livro? Por conta de algo, meu amigo, que se chama linguagem preditiva. Eu sei que tem muita gente que não acredita nisso, acha que é uma bobagem inspiracionista, enfim, mas é evidente para quem realmente se dedica um mínimo a estudar essas questões, fica muito evidente que existe um projeto, meu amigo, que na verdade surgiu quando a própria humanidade apareceu por aqui nesse plano. A Bíblia é muito clara em dizer que existem forças antagônicas lutando e trabalhando constantemente para que o destino humano seja decidido em uma direção ou outra. Você pode até não acreditar nisso, pode achar que a Bíblia é uma grande bobagem, uma linguagem ingênua, mas o fato é que, queira você ou não, muitas dessas coisas que são consideradas inspiracionistas são cada dia mais tornadas realidade diante dos nossos olhos. Então esse livro Admirável Mundo Novo do Aldous Huxley é interessante porque o Aldous Huxley era um sujeito que fazia parte desse esquema. Vai estudar quem era o avô dele, vai estudar quem foi o irmão dele e aí vocês vão descobrir, vão por vocês mesmos, estudem, pesquisem e vocês vão entender boa parte do que eu estou falando. Então assim, esse livro dele é um exemplo muito claro disso, porque ainda na década de 30 do século passado, ele já trazia questões que, meu amigo, naquela época eram inimagináveis, mas que têm se tornado uma verdade cada vez mais incontestável. E aí aquele pessoal, né, que costuma ver ingenuidade e delírio e muita coisa, começa a ficar assim meio preocupado porque vê que tem coisas acontecendo mesmo. Então, mais uma vez, quero recomendar aqui esse livro para vocês. Ele fala de várias questões e uma das questões que ele trabalha é exatamente questões de genética humana, como o ser humano se tornaria descartável, o processo de reprodução seria um processo altamente controlado e assistido pelo Estado, enfim, o ser humano já não teria participação nenhuma nesse processo. E aí, claro que na época já não fazia nenhum sentido aquilo, a tecnologia estava longe de poder gerar algo assim, mas agora, essa semana, mais uma novidade foi anunciada pelos cientistas que conseguiram então criar um embrião humano sem a utilização de óvulo ou de espermatozoide, ou seja, tanto as mulheres quanto os homens tornaram-se absolutamente irrelevantes para esse processo. É claro que o embrião ele não teve um desenvolvimento completo, mas ao que tudo indica, os cientistas já têm tecnologia para, se quiserem, conseguirem gerar ali um embrião que vá se desenvolver novamente, sem a participação de uma mulher e sem a participação de um homem. E é interessante então nós notarmos isso. Primeiro um parêntese rápido aqui, né? Porque tinha um grupo de feministas até um tempo atrás que apostava na tese de que os homens seriam extintos, exatamente porque há um tempo atrás a ciência avançando havia conseguido criar um embrião humano a partir de 2 óvulos, ou seja, não tinha espermatozoide. Então as mulheres diziam, olha, tudo bem que só vai nascer mulher, né? Só vai nascer menina, mas o homem não é mais necessário. Então agora, minhas filhas, deixa eu dizer uma coisa para vocês, vocês também não são mais necessárias para a reprodução humana. Juntando essa notícia aqui com os possíveis ventres artificiais que muito em breve vão começar a operar, vejam os senhores, Admirável Mundo Novo aqui já, assim, ó, o Aldous Huxley, né, e a galerinha do bem de quem ele fazia parte, acertaram mais uma, olha, com pelo menos aí uns 70 anos de antecedência. Eu vou dizer que eles já sabiam que isso ia acontecer, porque
A tecnologia que é revelada para a gente, ela é uma tecnologia que geralmente está muito atrás daquilo que eles já conhecem, do avanço que os cientistas já têm, mas que não podem trazer a público de forma muito abrupta, que iria chocar a maioria das pessoas. Enfim, senhores, é interessante nós notarmos então, portanto, o quê? É um tema que é muito discutido na masculinidade atual, né? A ideia do inverno está chegando, ou de que os homens estariam despertando, e isso geraria uma espécie de colapso civilizacional, no qual as mulheres se arrependeriam por décadas de feminismo, por críticas aos homens, né? Muitas vezes sem nenhum fundamento, enfim. Então tem muitos homens que ainda apostam nisso dentro da androsfera, tem a expectativa que em algum momento as mulheres vão pedir desculpas e a sociedade vai retomar aquele rumo romântico, período pós-moderno, no qual a família tradicional, o homem vai retomar o seu papel na sociedade. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu amigo. Se você acompanha as discussões da masculinidade e acredita nesse tipo de inverno, novamente, como eu já falei em outros vídeos aqui nesse canal, você está se iludindo, você está se enganando, isso não vai acontecer. As mulheres não vão retroceder diante das conquistas que o Estado tem dado para elas. Esse período não vai, de fato, chegar, como tem muitos caras achando que esse período vai chegar se os homens desistirem de relacionamento, as mulheres vão então se arrepender. Isso não vai acontecer. Do ponto de vista bíblico, é absolutamente impossível que isso aconteça, pelo menos a curto e médio prazo, da maneira como esses caras têm imaginado. Por quê? Por vários motivos. Eu já vou deixar no card aqui o vídeo no qual eu falo mais detalhadamente sobre isso, mas você sempre vai ter um contingente enorme aí na Gadolândia que vai estar aí para validar as mulheres, enfim, para dar assistência a elas quando o cara que elas realmente queriam já não estiver mais disponível para elas. Enfim, é muito difícil que mulheres realmente fiquem desamparadas a ponto de pensar em retornar para os relacionamentos tradicionais ou pensar em voltar para os homens. Isso não vai acontecer, tá? Isso é um fato. Um segundo ponto do porquê que isso não vai acontecer. Porque o Estado tem dado constante assistência para as mulheres. Não adianta, cara. O Estado está substituindo os homens. Isso é um fato. Já falei várias vezes sobre isso aqui no canal. O Estado é o novo patriarca. E para isso ele tem que realmente tirar a autoridade dos homens dentro dessa sociedade para concentrar o poder em si. Então essa história do inverno vai chegar para as mulheres, isso é uma falácia. Se você, homem, está contando com isso, meu amigo, vá atrás de outras coisas, outros objetivos na sua vida, porque isso não vai acontecer. Se você é um cara que não está se relacionando agora, está na expectativa de que isso aconteça, para que então você seja um cara novamente viável para um relacionamento da forma como você quer, esquece, isso não vai acontecer, isso é um primeiro ponto. Agora, por outro lado, do ponto de vista bíblico, fica muito claro, por exemplo, né, se você ler depois todo o sermão profético de Cristo, que existe sim um inverno que vai chegar. E sem dúvida alguma, esse inverno que vai chegar, ele vai chegar tanto para homens quanto para mulheres, meu amigo. Nesse inverno, uma das coisas que vai acontecer é exatamente o quê? O ser humano vai se tornar completamente descartável. E nós já estamos vendo isso começar a acontecer exatamente na nossa frente. Então não se iludam. Vai chegar um momento em que, além do ser humano ser descartável, por exemplo, para um processo de produção e reprodução, nós vamos nos tornar dispensáveis e irrelevantes uns para os outros, a ponto de que a gente já não vai ter mais nenhum interesse em se relacionar. Novamente, isso vai valer tanto para homens quanto para mulheres. Pense em algo como metaverso. Vê lá o que o Ray Kurzweil está falando sobre a questão de inteligência artificial. A gente tem o chat GPT aí agora, que é só o início de algo que vai vir, meu amigo, mas com muita força. Então a própria inteligência artificial, a própria tecnologia vai fazer com que as pessoas percam o interesse em se relacionar. Porque vamos lá, né? Biologicamente falando, em termos evolutivos, uma das coisas que sempre fez as pessoas se relacionarem é exatamente a necessidade de reprodução. Essa necessidade de reprodução, há muito tempo, ela já não é nem benquista por seres humanos que podem se reproduzir nas gerações atuais, que dirá quando nós nem precisarmos mais nos relacionarmos para essa questão. Porém, mais do que isso, tendo em vista toda essa celeuma, esse pandemônio que tem sido gerado nas últimas décadas, nessa verdadeira guerra entre os sexos, homens e mulheres, né, se odiando cada vez mais, enfim, o Estado contribuindo para isso, vai chegar um momento em que a tecnologia vai ser tão mais atraente,
tão mais significativa na vida das pessoas que os relacionamentos vão se tornar descartáveis, repito, tanto para homens quanto para mulheres. Eu concordo que as mulheres têm uma demanda emocional maior do que a dos homens, mas, meu amigo, vai chegar num ponto em que a inteligência artificial já estará em níveis em que será completamente desnecessário um relacionamento. E vejam, isso não é teoria da inspiração, são coisas que já estão acontecendo agora. Imagine, por exemplo, se você coloca essa inteligência aí do chat GPT em um robô. Qual é o homem ou a mulher que daqui a um tempo não vai estar preferindo se relacionar com um ser desse do que realmente está tendo que enfrentar um relacionamento aí com uma pessoa de carne e osso, com todos os problemas. Eu falo demais sobre isso aqui no canal, que envolve esse tipo de relação. Então não vai demorar muito. Aquele filme Her, meu amigo, eu não dou aí, sei lá, 2, 3 anos para aquilo se tornar uma realidade. Assistam lá aquele filme Her com Joaquin Phoenix. Talvez até antes aquilo ali comece a se tornar uma realidade. Então tudo caminha para um cenário onde o inverno vai chegar para todo mundo. Agora, a gente tem que deixar muito claro que, do ponto de vista bíblico, isso não vai ser algo bom. Isso não vai ser algo para a evolução do ser humano. Pelo contrário, vai ser algo que vai escravizar cada vez mais o ser humano, vai aprisioná-lo e vai desumanizá-lo. O transhumanismo, a respeito do qual eu já falei aqui no canal também, está aqui exatamente para comprovar o quê? Aquilo que Cristo falou aqui no sermão profético. É interessante esse trecho, né? Se esses dias não fossem abreviados, carne alguma se salvaria. Por que será que tem essa expressão carne, né? Será que é porque o próximo passo agora dessa agenda transhumanista é fazer com que os seres humanos se tornem cada vez mais artificiais? Novamente, leiam lá o livro do Ray Kurzweil, A Era das Máquinas Espirituais. Já recomendei esse livro aqui no canal também. O problema é que o pessoal não lê, não estuda, não vê o que esse próprio pessoal está dizendo, e aí fica com essa história de que, não, isso é teoria da inspiração. Aí surge um chat GPT, surge uma notícia de um embrião artificial, né, entre aspas, as pessoas começam a se assustar. Então, meu amigo, a questão vai ficar ruim para todo mundo, tanto para o homem quanto para a mulher. E, novamente, a ideia é que o ser humano vá se artificializando e vá se desumanizando com esse processo transhumano. Portanto, a carne que haverá de se salvar são aqueles seres humanos que daqui para frente vão começar a tentar entender esse processo, entender o que está por trás de tudo isso e realmente contarem com a graça de Deus para que resistam a esses avanços tecnológicos que, na verdade, vão nos desumanizar. Duarte, então você está dizendo que você é um ludita, você é um cara contra a tecnologia. Meu amigo, não é isso. O fato é que, seja você um ludita ou não, ou veja com bons ou maus olhos a evolução tecnológica, ela, sem dúvida alguma, há um certo consenso entre os cientistas agora que ela também é uma ameaça para a própria humanidade. Então, filmes também aí como Exterminador do Futuro, Matrix e etc., já não são também uma distopia tão distante, né? Mas, como eu falei aqui no início, Admirável Mundo Novo já trazia isso muitos anos atrás, né? Muitas décadas atrás já trazia esse tipo de realidade. E é nesse cenário, então, que surge a ideia de que a poliginia, a respeito da qual eu tanto falo aqui no canal e apanho de tanta gente, né? Em breve eu vou estar explicando, inclusive, por que eu estou desistindo dessa ideia de cristianismo, porque o cristianismo realmente se tornou uma seita que não aceita a Bíblia. Mas em breve eu vou falar sobre isso aqui melhor para vocês, com mais profundidade. O fato é que a poliginia no futuro não vai ser um bônus, como tem gente que acha, né? Que não, um homem com mais de uma mulher, né? E tal, olha aí o Duarte falando sobre isso. Meu amigo, vai ser um ônus. Talvez o remanescente, como eu sempre tenho, né, defendido aqui nesse canal, para que perpetue a carne, a existência da carne, né, que vai ser salva, para que haja então essa perpetuação da humanidade de carne e osso, vá ter que recorrer a esse tipo de expediente, porque, como eu sempre falo aqui no canal também, eu não tenho nenhuma dúvida que a tecnologia vai fazer com que homens e mulheres desistam de relacionamentos, mas certamente vai afetar muito mais as mulheres do que os homens. Disso aí eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida. Então, nesse cenário, a gente sempre lembra que aquela profecia de Isaías 4:1, a respeito das 7 mulheres que vão pedir para que um homem, então, seja o marido delas, elas não vão dar trabalho nenhum para aquele cara, praticamente vão se sustentar sozinhos. É nesse cenário que surge, então, a poliginia como um ônus. Veja que mesmo no contexto bíblico, já falei que essa profecia é cíclica, isso é um ônus, isso não é um bônus. Então, abram os seus olhos e enxerguem o que está acontecendo. Parem com essa mania imbecil de achar que tudo é teoria da inspiração e pelo menos corram atrás, pesquisem, estabeleçam correlações, tecnologia, transhumanismo, centralização do poder, estados cada vez mais concentrados, estados cada vez mais invasivos na esfera individual das pessoas. Será que as pessoas não conseguem enxergar para onde a gente está caminhando? É exatamente por isso, né, que, como aconteceu nos dias de Noé, as pessoas foram pegas de surpresa.
mas aqueles que realmente têm o Espírito Santo dentro de si, eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida que estão enxergando o que está acontecendo e vai ficar cada vez pior e já estão se preparando para esse cenário. Porque, como eu sempre digo aqui no canal, essas pessoas entenderam o quê? Que o movimento de uma única peça pode definir um jogo inteiro. Até a próxima e que Deus nos abençoe, meus irmãos.